Filho meu, atenta à minha sabedoria, e às minhas palavras inclina os teus ouvidos. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe. You make it easy. Olá, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida nessa hora. Eu não sei como você está, eu desejo que você esteja muito bem, mas muitas vezes nós passamos por muitos problemas. Independente do problema que talvez você esteja passando, receba a palavra do Senhor e você vai ser fortalecido, você nunca mais vai ser o mesmo. A tua perspectiva, o teu ponto de vista pode mudar e você vai ver coisas maravilhosas do Senhor. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 10, eu vou estar lendo para você, diz o seguinte: Torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Muitas vezes, nas nossas vidas, nós olhamos ao nosso redor e tudo parece normal. Saímos de casa, olhamos para o céu e parece que tudo está bem. Mas quanto menos nós esperamos ou quando menos percebemos, aquele azul que nós enxergamos se torna em escuridão. E logo tudo aquilo que parecia estar claro se torna em trevas. Assim é também, quando nós somos acometidos por algumas tempestades contrárias. Tudo parece que está bem, mas são nessas tempestades que nós conseguimos ver o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós temos limites. Davi, o salmista, ele declara no momento de trevas da sua vida, ou seja, quando ele estava em angústia e abatimento, ele diz no Salmo 61, pois tu tens sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. As torres, elas são construções estreitas e altas, com uma guarita para ficar uma pessoa, para guardar ali. E ela era usada para vigiar as plantações, as criações ou para defender uma cidade. Diante de uma tempestade ou um terremoto, nós não podemos nos abrigar em qualquer lugar, mas em algum lugar onde os ventos contrários não nos alcançam, onde as muitas águas não nos levem e nem onde os terríveis tremores nos abalam. Davi, ele entendeu isso, que o Senhor era uma torre forte, onde ele podia se refugiar em todo o tempo. E ele declara que desde os confins da terra, ele iria clamar ao Senhor. E quando ele estivesse sem forças, o Senhor o levaria a um lugar seguro, mais alto do que ele. Tudo isso que eu estou falando, Davi ele declara nos Salmos. E desde o fim da terra, ele diz que ele iria clamar ao Senhor. Quando seu coração estivesse desmaiando de terror, ele iria pedir que o Senhor o levasse para a rocha, que era mais alta do que ele. E é assim que nós nos sentimos algumas vezes. Quando o salmista, quando ele fala, ele declara o Senhor como torre forte, ele está dizendo que o Senhor era o lugar seguro em que ele podia se abrigar. Davi declarava isso porque ele confiava em Deus, confiava no Senhor, o Senhor que era a sua salvação. Ele também diz, ele declara o seguinte: eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Hoje eu quero estimular você a confiar em Deus. Porque nós andamos nessa vida e nós somos muito limitados e muitas vezes nós depositamos a nossa confiança em nós mesmos. Achamos que a força do nosso braço pode todas as coisas e nós continuamos vivendo a vida e nós sabemos que os problemas eles vêm repentinamente, que nós não escolhemos isso e que vem muitas vezes sem nós esperarmos. Muitas vezes um dia estamos bem e no outro dia estamos mal. Um dia estamos com o céu azul e no outro dia vemos as tempestades. Eu quero hoje que você olhe para o alto, que você olhe para o Senhor, que o nome do Senhor, que o nome de Jesus Cristo seja a tua torre forte, que você corra para Ele como Davi fazia, corria para o Senhor. Ele entendia que a sua condição, Davi ele entendia que a sua condição era muito limitada.
mas ele cria na poderosa segurança que vem de Deus. Davi entendia que mesmo sendo guerreiro, ele não podia confiar na sua força, que mesmo ele sendo tão forte, tão guerreiro, sendo rei, mas ele não poderia confiar na sua força. Ele olhava para o Senhor. E nós, da mesma forma, nós devemos olhar para o Senhor. Nós muitas vezes confiamos em nós mesmos, mas eu quero estimular você a confiar no Senhor, a olhar para a palavra do Senhor e ver que nele, somente Ele, mesmo que você não possa ver Deus com os teus olhos carnais, mas você pode olhar com os olhos do teu coração. A palavra de Deus fala que nós vemos o Senhor pela fé. Deus, Ele se agrada quando nós confiamos na Sua palavra. E é pela fé que nós confiamos em tudo que a palavra de Deus diz. Mesmo que nós não estejamos enxergando, a fé é que quando nós confiamos na palavra do Senhor. A fé não é um salto no escuro como muitos falam, mas é confiar na poderosa palavra do Senhor. Que o Senhor, Ele está conosco em todas as circunstâncias contrárias, quando nós olhamos e clamamos a Ele. Quando o nosso olhar é tão limitado, nós conseguimos enxergar até onde nós enxergamos. Mas Deus, Ele vai para além daquilo que nós vemos. Deus sabe o dia de amanhã. Deus sabe tudo aquilo que nos cerca. Deus sabe quando o inimigo ele vem e ele arma ciladas para nós. Mas nós não sabemos. Por isso nós devemos confiar no Senhor e correr para Ele sempre. Confiar todos os dias, constantemente no Senhor e lançarmos mão desse poderoso nome de Jesus Cristo quando nós estamos em dificuldade. Mesmo sendo rei, Davi cria na soberania de Deus para a sua vida e para os da sua casa e na proteção que vinha do Senhor para ele contra os seus inimigos. Davi entendia que o Senhor, somente Deus, é inabalável. Infelizmente, muitos de nós achamos que somos fortes o suficiente para enfrentarmos todos os nossos inimigos, os ventos contrários e todo tipo de aflição, que muitas vezes nós somos acometidos. Muitos parecem tão fortes que acreditam não precisar de Deus, que tudo está sob o seu controle, que tudo está bem, quando na verdade não está. Eu não sei a tua situação, mas como você está? Muitas vezes nós aparentamos para as pessoas que estão junto conosco que nós somos uma fortaleza, mas lá dentro nós estamos ruindo, estamos com problemas. Alguns aparentemente realmente eles parecem essas torres fortes, essas fortalezas, até espirituais, que nada nem ninguém poderá atingir. Mas muitos de nós, inclusive, acham que são fortes diante do pecado. Mas a palavra de Deus diz que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Se você já é um cristão, se você cuida da tua vida espiritual, não tenha muita confiança em você. Porque o homem é muito falho. Nós sabemos quanto a natureza, a nossa natureza, ela é tendente à queda. Mas nós precisamos sempre estar confiando nessa graça do Senhor. Que só Deus pode afastar o pecado de nós, só Deus pode nos livrar de situações tão perigosas. O ser humano, ele se mostra forte, mas o ser humano é muito fraco, é muito frágil. E o grande problema de nós como seres humanos é achar que tudo está debaixo do nosso controle. Mas a questão é, quem realmente está no controle das nossas vidas? Em quem temos nos refugiado? O que tem sido a nossa segurança até hoje? Será que em nós mesmos ou em Deus? Não é fácil nós confiarmos em Deus quando nós estamos acometidos pela fatalidade, quando chega a morte, chega tão perto, quando as ondas contrárias da vida, elas estão diante de nós. Quando isso acontece, é difícil crer em Deus. Até porque Ele sempre é tido como culpado por tudo que nos acontece. Tem muitas pessoas que culpam a Deus. Mas saiba, Deus não é a causa dos problemas, mas a solução para toda e qualquer situação. Davi, nós devemos aprender com Davi e a confiar em Deus, não importando as circunstâncias. A palavra do Senhor diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, que Ele é um socorro bem presente na angústia. Só Ele é a minha rocha, só Ele é a minha salvação, Ele é a minha fortaleza. E quando estou com Ele, eu não serei abalado. Que você possa dizer ao Senhor,
Sê tu a minha rocha, sê tu um refúgio para mim. Que você sempre possa correr para o Senhor, porque Ele sempre vai te acolher quando você confiar nele, para que nós sejamos salvos, pois Ele é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. Por isso, meu amado, minha amada, quando vierem os tempos difíceis, onde as trevas tentarem escurecer a tua vida, onde as tempestades e as muitas águas tentarem te levar para um caminho distante de Deus, lembre-se, os que confiam no Senhor, eles são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Diante dessa palavra, eu queria fazer uma oração por você. Diante da palavra, nós devemos responder com nosso coração ao Senhor. Nós devemos dizer, Senhor, eis-nos aqui. Se essa é a tua atitude, feche os teus olhos agora e vamos orar. Independente da situação que você está passando, eu creio que Deus já está aí para te dar um espírito de fortaleza e para te levar, como Davi fala, à rocha mais alta do que você mesmo. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra que é tão poderosa, Senhor. Vem fortalecer essas pessoas, Senhor. Ó Deus, que o Senhor seja a torre forte delas, que para ti, Senhor, corra cada uma dessas que estão fazendo essa oração. Deus, sê para elas a fortaleza. Senhor, vem sobre esses lares, vem sobre essas pessoas, curando, restaurando, trazendo tranquilidade, paz, refrigério, libertação. Senhor, não importa o que elas estão passando, Senhor, mas vem, Senhor, e sê o socorro de cada uma delas. Eu oro abençoando essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos quanto o nome do Senhor é poderoso, quanto o nome do Senhor é uma torre forte e para ela nós corremos quando nós temos dificuldades. Convidamos você para conhecer mais sobre o nome do Senhor. Esteja em nossas celebrações, siga-nos também através das redes sociais. Vai estar passando na tua tela nossos endereços e os nossos horários. E até o próximo programa, se Deus quiser. Make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy.